Graças a paz a todos. Meu nome é Jardel, sou pastor há 22 anos. Vim para esse debate defender que a única regra de fé infalível são as Sagradas Escrituras. Não dizendo com isso que as tradições, que o magistério não seja necessário. Eu só defendo que infalível só a palavra de Deus. Quero aproveitar esse tempo também para dizer ao Décio que é uma honra estar aqui. Meu coração se alegra em ver um jovem cujo coração volta-se para Cristo. É uma bênção, meu amigo. Deus te abençoe e que esse debate sirva para que o nome de Jesus seja engrandecido. Em nada aqui estou para afrontá-lo, desacatá-lo, desrespeitá-lo, bem ao contrário. Quero unir forças a você para que o nome de Cristo seja anunciado. Nossas diferenças, elas são nos campos das ideias e nada mais que isso. Obrigado, não precisa. Ok, ok, tá aí a apresentação do pastor Jardel. Décio Rocha, né? 1 minuto para a apresentação, cara. Seu microfone. Bom, graça e paz, pessoal. Salve Maria. Eu sou o Décio, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer, né, pelo convite, Wesley. Muito obrigado. Agradecer ao pastor Jardel também. É muito honroso para mim ter um oponente aí tão experiente, né, com tantos anos aí também, né, no cristianismo. Eu sou católico apostólico romano, sou batizado, catequizado e crismado na Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Eu gosto muito de conversar sobre igreja, religião e, de fato, de uns tempos para cá eu estou passando a estudar mais sobre essas áreas. Eu estou aqui para defender que a escritura não é a única regra de fé para o cristão, mas sim a palavra de Deus se tornou infalível e se torna infalível também fora da escritura. Pastor Jardel, 1 minuto para você fazer a sua primeira pergunta para o nosso amigo Décio. Pode ir lá. Décio, eu acho que nós não divergimos tanta coisa com relação à importância do magistério, mas no sentido dele ser igual, ter a mesma credibilidade, ser infalível como as Sagradas Escrituras, eu lhe pergunto: vocês afirmam que tanto da forma construtiva como da forma interpretativa, o magistério e a tradução eles estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras? Quando eu digo constitutiva, aquelas doutrinas que não estão nas Sagradas Escrituras, como a doutrina da santidade de Maria, enfim, da, da virgindade plena, e na interpretativa, por exemplo, o milênio. Como não há consenso, e bem ao contrário disso, os pais da igreja defendiam o contrário que defende hoje, como é que você defende essas contradições? Ok, tá aí feita a pergunta. 1 minuto e 2, eu também vou dar eu vou acrescentar mais 2 segundos no tempo do Décio. Décio, você tem 5 minutos mais 2 segundos para responder a pergunta do pastor Jardel. Vai lá. Seu microfone. Boa. Então, certo, é muito complicado essa coisa de dizer que se não está na Bíblia, não é doutrina. Né? Se não está na Bíblia, não é doutrina. Isso não existe nem na mesma própria Bíblia. Né? Porque, assim, isso é uma falsa regra, que nem a própria Bíblia mesmo ensina. A Bíblia não ensina que o que não está nela não é doutrina. Por exemplo, a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, né? A gente vai encontrar em 1 Coríntios, não, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que o próprio apóstolo Paulo vai citar duas pessoas para dar ensinamento àquelas pessoas, né? Vai citar duas pessoas para dar ensinamento àquelas pessoas, né? Vai citar Janes e Jambre, né? Ele vai dizer: e como os Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbabos quanto à fé. Então, por exemplo, ele citou aqui Janes e Jambres, e o Antigo Testamento, a Escritura, antes de Paulo, não fala de Janes e Jambre. Né? O próprio Moisés não vai falar de Janes e Jambre. Ou seja, o próprio Paulo ensinou coisas que não estão escritas na Escritura. Né? Cadê o texto que Moisés fala sobre Janes e Jambre? Né? Cadê o Antigo Testamento que quer falar sobre Janes e Jambre? Né? A gente vai encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios, né, capítulo 10, que o próprio apóstolo Pedro vai dizer que a pedra, a rocha, né, bebiam da rocha que o seguia, né, que era Cristo. Né? Quando eles bebiam da mesma rocha espiritual, a rocha o seguia. Onde é que ele vai estar retratando aqui uma batalha que estava acontecendo no Antigo Testamento? Onde é que diz que a rocha seguia eles no Antigo Testamento?
né? Então, assim, existem várias coisas que não estão escritas no Antigo Testamento, mas que os apóstolos falaram no Novo. Então, ou seja, eles aprenderam de onde, se não está escrito? Então, ficou claro aqui, né, que o próprio Cristo, a própria palavra encarnada também, a Bíblia diz que ensinou muitas outras coisas que não estão escritas. Ou seja, tem outras coisas que Cristo ensinou e tem outras coisas que são palavras de Deus e que não estão escritas. Então, nem tudo está escrito na Bíblia. Você ainda tem 5 minutos para discorrer, Décio. Você termina ou continua? Não, perdão, pensei que era só 2 Olha lá minutos. o Então, reloginho, ó. como eu tenho mais 5 minutos, é o seguinte: não tem nenhum lugar da Bíblia que diga que tudo tem que estar na Bíblia, não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que as doutrinas têm que estar na Bíblia, não tem nenhum lugar da Bíblia que diz que tudo tem que ser. Que estar presente nas Escrituras, ou não tem nenhum lugar da Bíblia que diz que a palavra de Deus é única e exclusivamente a Escritura. A própria palavra de Deus, né, fala que os apóstolos passavam oralmente, ensinavam oralmente, né? E nem tudo foi escrito. Então, Jesus falou outras coisas que são palavras de Deus que não estão escritas. Ou seja, provando assim que esse conceito de só o que é palavra de Deus está escrito é um conceito é um conceito complicado porque não existe. A própria Bíblia não coloca isso. A Bíblia, claro, é uma regra de fé, mas a própria Bíblia não coloca que é a única regra de fé. A Bíblia é regra de doutrina, é regra de moralidade, mas a própria Bíblia não coloca que ela é a única fonte de regra de doutrina, que é a única fonte de regra de moralidade. Ou seja, o próprio conceito da sola escritura não está na sola escritura. O próprio conceito do sola escriturista, que só a Bíblia basta, não está escrito na Bíblia. Nem os apóstolos ensinaram isso, nem Jesus ensinou isso. Então, a questão sobre, de fato, a tradição oral, né, é uma tradição que corrobora completamente com a Bíblia, né? É claramente que a gente não vai conseguir decorrer todas as doutrinas católicas que falam, mas a santidade de Maria, por exemplo, não precisa nem falar que Maria foi santa, né? Então, dizer que Maria não foi santa, para mim, seria também um problema, assim, porque pelas próprias escrituras, santo é quem segue Jesus. Então, Maria haveria de ser mais santa do que muita gente, porque ela seguiu Jesus claramente. Então, assim, e várias outras coisas, né, que os próprios apóstolos citaram, como os próprios apóstolos citaram várias vezes e recitaram várias vezes, e a própria Bíblia vai começar. A própria Bíblia vai começar com a tradição oral. Porque 1000 anos antes do Antigo Testamento ter sido escrito, o próprio Deus falou a Adão e Eva, porque eles escutaram a minha voz e obedeceram a minha voz, e os meus estatutos e os meus mandamentos. Onde diz na Bíblia que a voz de Deus é só o que está escrito? Onde diz na Bíblia que só a Escritura é a voz de Deus? Onde diz na Bíblia que a palavra só está na Escritura? Só a Escritura é um conceito que não existe, é um conceito antibíblico. Até aqui. Até aí? Então tá bom. Só lembrando, por mais que o Décio tenha mais tempo, mas a pessoa pode abrir mão, tá? Não, terminei, pode seguir aí, a gente entende, tá? Não precisa discorrer o tempo todo se não quiser. Jardel, você tem 3 minutos para a tua réplica. Pode ir lá. Seu microfone. Deixa eu zerar aqui. Eu fiz duas perguntas ao Décio. Como é que ele defende que a tradição da igreja e o magistério têm a mesma autoridade da igreja, tendo em vista que as doutrinas que eles defenderam no passado, hoje não defendem mais? Por exemplo, a santidade, a virgindade plena de Maria, e também o milênio, o reino milenial. Eu tenho aqui São João Crisóstomo, que defendia que Maria não era livre de pecado. Nós temos também outros pais da patrística, como Santo Agostinho, que defendia, e eu posso dar aqui todas as referências na própria patrística, Santo Ambrósio de Milão, e aí depois de todos eles que defenderam que Maria não era plenamente santa, que ela precisava do perdão, hoje a Igreja Católica não defende mais isso. O que é que aconteceu? A tradição do passado errou e a de hoje está certa. Outro grande problema era o milênio. O reino milenial é um problema tão grande para a tradição católica, para o que eles defendem, que Papias, e aí todo mundo tem acesso aí pela internet, Papias afirmava que a igreja passaria pelo milênio. Papias disse que ouviu isso dos apóstolos, a tradição apostólica. Papias afirmou que ouviu que o reino milenial aconteceria. Lá na frente, Eusébio chegou a dizer que Papias era burro. É fácil encontrar isso na internet. Então, perceba que o magistério e a tradição católica defendiam o milênio. Em um certo período,
eles descontinuam com essa tradição que foi dita por Papias, que ele ouviu dos apóstolos. Então perceba, Papias viveu no período apostólico, disse que ouviu isso dos apóstolos, defendeu isso. Eusébio lá na frente diz que Papias era burro. São palavras de Papias. Ele diz, é porque Papias era meio burro. Quer dizer, quando a igreja muda de opinião, a tradição deixou de valer, inclusive de Papias que ouviu dos apóstolos, quando Eusébio não viu dos apóstolos. Então, quando é conveniente a tradição e o magistério muda de ideia ao ponto de dizer que um dos pais da igreja, da patrística, que viveu na época apostólica e que professou ter ouvido isso dos apóstolos, não é verdade? Então, para mim, tanto a tradição católica como o seu magistério, nesse caso especificamente, já mostra que são falhos, errôneos, contradizentes, que se valem de tempos diferentes para opiniões diferentes, que desrespeitam inclusive eles entre si, grandes homens como Eusébio e como Papias. Então, Ok, assim, fundamenta essa tese. ok, aí os 3 minutos de réplica do Jardel. Muito bem, vamos avançar, tá bom, gente? Décio, agora você tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o Jardel. Desmuta aí teu microfone, tu tem 1 minuto. A minha pergunta é o seguinte: se um policial militar erra, toda a instituição erra junto com ele? Se um pastor é corrupto, toda a instituição é corrupta junto com ele? Se um professor da escola dominical erra um tema ou cita uma opinião própria dele sobre as escrituras, significa que é a opinião da igreja inteira como um todo? Seria essa a pergunta. Ok, a pergunta foi feita. Deixa eu zerar o tempo aqui do Jardel. Jardel, você tem 5 minutos para discorrer a pergunta do Décio. Vai lá. Seu microfone, seu microfone. Não, obviamente que não. O todo não pode ser culpado pelo único. Mas o que nós estamos tratando aqui não é de um indivíduo. Nós estamos tratando de uma doutrina. Nós estamos dizendo que a tradição católica ela está em pé de igualdade com as escrituras, assim como o magistério. E aí o magistério católico defendia, através de Papias, que disse ter ouvido dos apóstolos a tradição de que a igreja passaria pelo milênio. Nós não estamos falando de alguém que bebeu, que errou, que trouxe uma opinião errada. Nós estamos afirmando pelo um pai da igreja, do nível de Papias, do qual queria eu chegar à sola das sandálias de Papias. E Papias, ele traz essa afirmação. Gente, eu ouvi dos apóstolos. Então Papias mentiu? Se Papias mentiu, Décio, nós temos um problema grande. Nós estamos dizendo que os pais da igreja, assim como os papas, assim como eu, assim como você e como os irmãos que estão na rolagem, somos passivos de mentir. Se somos passíveis de mentir, eu não posso dar crédito a um magistério cujo homem, que é falho e pecador, traz opiniões. Voltando à situação de Papias, não foi o corpo de polícia, de policiais, que levou a culpa. Nós não estamos tratando da culpa da igreja. A igreja, para mim, é a igreja de Cristo. Eu não tenho nenhum problema em dizer que a igreja católica, ela vem... É a primeira igreja, é a igreja que começou a pregar o evangelho. Não tenho nenhum problema com isso, Décio. O que nós estamos tratando aqui é, de forma sincera, afirmar que Papias, isso é documentado, não é uma opinião protestante. Papias afirmou, olha, eu ouvi dos apóstolos que nós vamos passar pelo milênio. Anos depois, Eusébio, que também é um grande homem de Deus, do qual me orgulho de saber que nós cristãos tivemos um pai na fé como ele. E ela afirma, olha, Papias era burro. Então, peraí, a tradição católica era formada quando estava próxima de Cristo e dos apóstolos. Eles eram burros? Quer dizer que além de falha, porque a tradução ele diz que recebeu dos apóstolos, além da tradição ser falha na sua interpretação, o que aí já traz dois problemas, tanto na interpretativa quanto na constitutiva. Se ele era burro, a gente pode inferir, com base nesse relato, que a tradição e o magistério pode ser composto de gente burra ao ponto de trazer uma heresia. Segundo,
Se ele não era burro e trouxe a verdade, e Eusébio refuta, e hoje a igreja apoia Eusébio, dizendo que não vai passar, então ela é falha na sua forma interpretativa. Interpretativa. Com base nisso, Décio, e com todo o respeito que eu tenho à igreja, eu acho que você me conhece e sabe o respeito que eu tenho pela igreja católica. Mas nesse ponto específico, fica mais do que claro, é latente, chega a saltar a fragilidade dessa afirmação de que eles estão em pé de igualdade com a igreja. Tanto é que quando se traziam tradições, e não é mentira, e eu nunca vou refutar você em dizer que a igreja, os pais da fé, usavam tradições, mas elas não estavam em pé de igualdade, porque os próprios apóstolos, que você disse que nunca disseram isso, ele diz assim, olha, vocês são bem-aventurados, mas os de Bereia são mais bem-aventurados ainda, porque eles examinam nas escrituras se o que nós pregamos de fato é verdade. Perceba que o apóstolo ele chega a dizer o seguinte, olha, eu preguei, e ele com sinceridade que tem, e lógico que é um apóstolo, ele estava pregando a verdade. Ainda assim, ele pedia que se colocasse ao crivo das escrituras. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, não, o todo não é culpado por um ou por outro, mas não é o caso em questão. Nós estamos falando de que, neste caso específico, Papias, ele afirma que ouviu uma tradição dos apóstolos. Eusébio diz que ele era burro, e tanto se ele for burro ou se não for burro, ou ele estava mentindo, ou equivocado, ou burro mesmo. E aí, nas três situações, como é que fica em pé de igualdade com as escrituras? As escrituras são burras, mentem ou são equivocadas? Ok, tá aí. O pastor Jadel já passou. Décio, você tem 3 minutos de réplica. Pode ir lá, seu microfone. Vamos lá. Então, pessoal, isso é uma prova clara de quando a gente não estuda de fato o que é a tradição da igreja. A igreja não tem posição fixa de escatologia, não tem doutrina fixa sobre escatologia, consenso escatológico. Então qualquer católico pode aceitar qualquer posição escatológica. Se você é católico e quer aceitar o que o Papias falou, parabéns. Se você é católico e não quer aceitar, os católicos não têm posição escatológica. Pode aceitar ou não. A questão de Papias, não negamos que eles, inclusive nem os católicos nem os protestantes, meu amigo JC ali, nem os católicos nem os protestantes de fato têm. O que acontece, muito importante, é que a gente tem uma posição que Ô Wesley, opiniões. ô Wesley, é a hora dele fazer pergunta, não tem tréplica. Os 3 minutos são para pergunta? Tá mutado. Tá mutado, Tá Perdão. mutado. Perdão, pode continuar. Acrescenta o tempo dele. Pode continuar. Ô Wesley, eu não tô te escutando não, Wesley, mas pode continuar então. Nossa, eu tô falando esse tempo. Não, eu tô dizendo assim: o Décio perguntou, você fez 5 minutos de resposta, agora ele tá nos 3 minutos de réplica, tá? O tempo dele tá pausado. Acrescenta o tempo dele, acrescenta. Vamos lá, vou acrescentar mais 10 segundos, apesar do tempo estar parado, tá bom? Vai lá, Décio. Ok. Então, pessoal, qualquer católico pode aceitar qualquer posição escatológica, tá? O consenso patrum é que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Agora, como voltaria para buscar a sua igreja, as pessoas podem ter qualquer opinião escatológica sobre isso. Se ele vai passar 1000 anos na Terra, se esses 1000 anos vão ser literais ou não. Então, a respeito de Papias, não tem problema nenhum. Papias escutou dos apóstolos. A questão é que ele teve a própria interpretação dele. Correto, que Cristo voltaria para buscar a igreja. A opinião dele é que Cristo voltaria, e o consenso católico é que Cristo voltaria para buscar a igreja, exatamente como os protestantes. Agora, isso não é batido martelo sobre a posição de como seria essa volta. Papias interpretou da forma dele. Agora, o que Papias fez de consenso patrum era que Cristo voltaria para buscar a igreja. Então, a gente tem muitas posições sobre isso. Existe uma coisa na Igreja Católica chamado de consenso patrum. E o consenso patrum é o que dita, de fato, se aquilo foi opinião pessoal ou não. A gente tem, por exemplo, Pedro, que vai errar ali, né, a tomar uma posição mais exclusivista. Né, ali que, tanto é que o próprio Paulo vai repreender Pedro. Né? Ou seja, significa que Pedro errou? Então, por isso que Pedro falava não era infalível? Era a opinião particular de Pedro, e por isso Pedro foi repreendido. Então, os patrísticos,
as opiniões particulares de determinados patrísticos, e eu acho isso muito interessante, porque o próprio pastor Jardel já respondeu a sua própria pergunta, logo, analogicamente, os policiais, um policial em particular, não é dito errado no consenso de toda a instituição. Se Judas Iscariotes errou ao trair Jesus, não significa que todos os apóstolos erraram, que todo colégio apostólico errou. Se Pedro errou ao ser mais exclusivista ali naquele contexto que ele foi repreendido por Paulo, não significa que a opinião de Pedro dita o que seria ou não seria. Agora, existe uma coisa chamada consenso apostólico, que era o consenso dos apóstolos, o que era correto, tanto é que um repreendia o outro. E o consenso pátrio, que é isso que nós acreditamos. Agora, nenhuma das minhas perguntas foi respondida. Só no conceito de onde está escrito na Bíblia as coisas, e sobre Adão e Eva, e sobre os textos que Paulo e Pedro citaram, que não estão na Escritura. Logo, existem outras regras. Ok, tá aí os 10 segundos acrescentados, tá bom? Agora inverte, tá? Agora é o pastor Jardel que faz a pergunta para o Décio, tá bom? Tá tudo certo até aqui, gente? Não, abre o microfone, Jardel. É a minha vez de perguntar? É a sua vez, 1 minuto para você perguntar. Ó, o debate começou, você perguntando, Jardel, aí a rodada foi, aí depois o Décio fez uma pergunta, né? Ah, se policial erra, tal, aí o senhor fez a ponderação, agora é a tua vez de perguntar. 1 minuto, pastor Jardel, pode ir lá. Certo. Décio, eu vou continuar na mesma pergunta. É que você respondeu sobre a interpretativa e não respondeu sobre Maria, que é uma doutrina constitutiva. A Igreja Católica afirmou que Maria não precisava de perdão de pecado. E os pais da fé contradisseram isso. Todos os pais da fé. Todos eles disseram que Maria precisava de perdão de pecado, que o pecado era para todos, Maria não tinha posição nenhuma diferente. E você se prendeu só ao tópico da interpretativa e não da constitutiva. Com base nisso, eu pergunto novamente, o que é que a gente vai dizer? Além do que a gente já disse de Papias, e você traz o seguinte, cara, porque uma pessoa errou, todo mundo errou. Nós não estamos falando de um cara que errou, a gente está falando de Papias que disse que ouviu dos apóstolos. Papias mentiu ou era burro? A Bíblia mente ou é burra? E no caso de Maria, eles estavam errados antigamente ou hoje? A tradução fica como? No caso constitutivo e não interpretativo. Ok, muito bem. Tá aí a pergunta do pastor Jardel. Você tem 5 minutos, Décio, para responder a pergunta do Jardel. Vai lá. Então, pessoal, isso já foi respondido. A questão é que existe um consenso chamado consenso pátrio. E nem é só no cristianismo isso. Em todas as religiões abraâmicas existe consenso entre os líderes. No judaísmo, por exemplo, existe uma coisa chamada consenso rabínico. No islamismo, por exemplo, que é uma religião abraâmica, também existe os consensos das hadiths. E no cristianismo existe o consenso pátrio. Então, opiniões isoladas de determinados patrísticos isolados não diz o que é magistério. Não diz o que é tradição apostólica. Não diz o que é doutrina. Opinião isolada não dita o que é regra. Da mesma forma como a opinião isolada de Pedro não ditou o que era regra. Então, a questão é que existe um consenso que todos nós devemos ter isso. Existe qualquer instituição, tá? Na política, para se tomar uma ordem, deve ter um consenso ali. No STF, para tomar uma lei, deve ter um consenso ali. Tudo na vida tem consenso. Né? A gente tem versículos na Bíblia, por exemplo, e isso, eu gostaria disso para citar, que aparentemente o pastor está fugindo, né, da realidade do debate, porque o debate, pelo que eu vejo que seria, da questão de só a escritura é a única regra de fé. E pelo visto a gente está falando aqui da doutrina de Maria. O que isso tem a ver com a sola escritura? Levando em consideração que o pastor não respondeu nenhum dos meus textos sobre a sola escritura, como por exemplo o texto de Adão e Eva. Como Adão e Eva, antes de caírem sobre o pecado, foram tão justos apenas escutando e não tendo nada por escrito. O próprio Deus falou que eles escutaram a sua voz e não leram o que ele tinha escrito. Então, a questão aqui já foi respondida. O consenso pátrio, opiniões isoladas de determinados patrísticos isolados não dita consenso pátrio. O que dita consenso pátrio é concílio. Concílio já vem de consenso. E o primeiro concílio foi de Jerusalém, justamente com os apóstolos. Eles criaram um consenso, porque Pedro discordava, tanto é que foi repreendido por Paulo. Então existe uma coisa chamada consenso. Papias, interpretação isolada. O consenso é que Cristo vai voltar. Agora não há consenso como ele vai voltar. Milenarismo, vai ser literal, vai ser espiritual. Nem no protestantismo tem isso. Nem vocês protestantes têm os consensos. Vocês protestantes têm o consenso de que Cristo vai voltar.
Agora, não de como ele vai votar, da forma que vai votar. Determinados acreditam de um jeito, outros acreditam de outro jeito. Agora, cadê os textos bíblicos da Bíblia? Aparentemente a gente está falando de escola de escritura, mas o pastor Jardel não utilizou a Bíblia em nenhum momento até então. Muito respeito, de fato, pelo que tem. Os argumentos foram... Inclusive, quero agradecer pelos argumentos. Nunca vi nenhum protestante trazer esses argumentos aqui sobre o debate sobre a escritura. Então, nisso eu já fico honrado nesse ponto. Mas a sola escritura não está sendo tratada. Cadê os versículos bíblicos que afirmam a sola escritura? Que afirmam que a Bíblia é a única regra de fé? Que afirmam que o cristão não precisa de tradição? Que afirmam que o cristão não precisa de magistério? Que afirma que o Janes e Jambre ali, que Paulo falou lá em 1 Coríntios, não foi dito não está escrito lá em Êxodo. Qual era a escritura que Abraão tinha? Sendo que a própria Bíblia foi escrita 1000 anos depois de Abraão. Foi Moisés que escreveu. Moisés que escreveu Gênesis. Qual escritura Abraão tinha? Qual escritura Eva tinha? Qual escritura Adão tinha? Quais escrituras eles tinham, né? E onde é que fala, pelo menos em qualquer parte da Bíblia, que só existe a Bíblia como regra de fé? Era isso. Você tem até 5 minutos dessa. Você abre mão? Não, abro mão, com certeza. Pra mim tá respondido. Ok. Opa. Ok, então deixa eu zerar o tempo aqui novamente. Agora o pastor Jardel tem 3 minutos de réplica. Pastor Jardel, 3 minutos de réplica. Seu microfone. E o Décio fica insistindo que eu não respondi a pergunta dele. Eu acho que eu fui claro, né? Eu disse que nós não discordamos que a tradição e o magistério acerta em muito. Só que nós afirmamos que ela não tem o mesmo poder igualitário como a palavra de Deus, que é inerrante. E eu já mostrei aqui que eles erram. Tanto erraram na doutrina mariana, na constitutiva, como erraram na interpretativa. Se a gente ficar colocando que eles erram, isso é normal, então o debate acabou. Já está mostrando que a Bíblia é inerrante e que eles erram. Se não tiver um consenso, eles nunca tiveram um consenso. É tanto que em um dos concílios, o Papa foi considerado herege. Ele foi anatemizado por outro concílio. Mas respondendo a ele, já que ele pede que eu fale tanto sobre isso, eu vou ler alguns versículos aqui, como é que Jesus e os apóstolos tratavam a tradição. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Mateus 15:3, isso é Jesus falando. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Mateus 15:6. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são feitas por homens. Jesus falando, Marcos 5, 6 e 7. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Marcos 7, 8, é Jesus falando sobre isso. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Marcos 7, 9. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições dos homens. Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, que ele disse que não falava. E não dê atenção às lendas, nem a mandamento de homens, que rejeitam a verdade das escrituras. Tito 1 e 14, isso também são apóstolos falando. Lucas, ele quando foi escrever o seu livro, ele disse... Eu investiguei cuidadosamente o que era dito à tradição, ó querido Teófilo, mas resolvi escrever para que não haja dúvidas daquilo que foi ensinado. Lucas 1, 3 e 4. Isso é ele afirmando que só o que ele ouviu falar não era suficiente. E para que ele tivesse uma certeza absoluta e que isso não se perdesse com o tempo, ele ia escrever. Então, eu acho que respondi com relação aos versículos que ele pede, que mostra que é a escritura e não a tradição. Mas, além disso, eu quero também enfatizar que respondi quando ele disse assim, e o magistério quando fala, quer dizer que o magistério, a tradição, nós também usamos do ministério, do magistério da tradição, Décio. Mas nós não colocamos em pé de igualdade com as escrituras, temos como única regra de fé e prática infalível as Sagradas Escrituras, tendo em vista que erramos. Ok, 3 minutos aí de réplica do Jardel. Muito bem, esse primeiro bloco acabou, ok? Vamos entrar aqui no segundo bloco, tá bom? Obrigado aí você que está comentando e está presenteando o nosso amigo Décio, o nosso amigo Jardel. Continue presenteando os nossos debatedores aí, tá bom? Muito bem, segunda rodada, segundo bloco, agora inverte tudo, tá? Quem começa perguntando é o Décio, depois o pastor Jardel responde a pergunta do Décio,
e depois o Décio volta com seus 3 minutos aí de réplica, tá bom? Décio, desmuta teu microfone, você tem 1 minuto para perguntar. Certo, minhas perguntas não estão sendo respondidas, né? Mas tudo bem, eu vou perguntar, de fato, sobre dois versículos. O primeiro versículo é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e conservai as tradições, como vos la transmiti. E o segundo versículo é o 1 Timóteo 3,15, que vai dizer o seguinte aqui. Assim, irmãos, permanecei firmes e guardais, conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ora, pastor Jardel, por que o senhor nega a tradição como válida se os próprios apóstolos colocaram as tradições aqui, né, honrando as pessoas que as guardaram e dizendo que são de fato necessárias, que elas permanecem nas tradições, né, que foram passadas. Então, como é que o senhor diz que Jesus combateu as tradições em que os próprios apóstolos mandaram guardar? Ok, 1 minuto aí de pergunta do Décio. Pastor Jardel, o senhor tem 5 minutos aí de resposta. Desmuta teu microfone. Nós temos dois problemas grandes com a fala do Décio, né? Quando o Décio fala que os apóstolos defenderam tradições, que tradições eram essas? Todas as vezes que os apóstolos falaram em tradições, eles trouxeram uma tradição que estava fundamentada em um escrito. É tão claro e evidente isso, que está lá em 1 Tessalonicenses 2, 13 a 15, que é muito usado pelos católicos para defender isso, quando Paulo diz que vocês têm que ouvir as nossas tradições, e ele diz mesmo, é verdade que ele diz, mas basta continuar a leitura do texto, que no capítulo 3, também observando a todos que estão aqui, que não havia divisão de capítulos, né? Era a continuidade do que Paulo estava falando. Paulo diz assim, olha, essa tradição que eu estou falando, está lá no versículo 10 do capítulo 3, com relação a comer, trabalhar. E ele está falando ali de que o preguiçoso tem que trabalhar, que a mão de que não trabalha vai trazer fome. Então, todas as vezes que a Bíblia traz a tradição, ela traz a tradição baseada em um ensinamento. Quando o Décio trouxe lá do judaísmo, o problema fica mais sério. Por quê? Porque o catecismo católico diz que a tradição judaica não é aceita pelo catolicismo. Então, quando o meu irmão, meu querido irmão Décio, traz uma tradição oral, que é a Torá Shebeapê, né? Para aqueles que não conhecem, a Torá Shebeapê, que é a tradição oral dos hebreus, não aceita nem por todos os hebreus, né? E aí me causa estranheza o Décio aceitar e trazer ela para um debate de cristãos, né? Eu me alio a qualquer católico, nunca a um judeu, nunca. Judeu rejeita Cristo como Salvador, meus irmãos católicos não. Então, me alio aos católicos, só estranhei o Décio trazer uma tradição judaica da Shebeapê como forma de validar a tradição católica, que é apostólica, e não trazida de fontes tão ruins como as fontes judaicas. O grande problema também de trazer para o judaísmo essas coisas, além do Cristo em si, que é negado por eles, a salvação e tudo mais, é que a tradição da Shebeapê, acho que 30%, 40% dos próprios judeus não aceitam. Vamos mais longe do que isso, né? Há um texto lá na Torá Shebeapê muito usado pelos irmãos que defendem a tradição católica, que diz que eles receberam de anjos, e isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia. Está em Êxodo 32, que os anjos trouxeram essa tradição e entregaram esses ensinamentos a Moisés. Então, é muito tranquilo com relação a toda a tradição. E repito, talvez o Décio esteja chateado com a forma que nós discordamos, e eu espero que não seja isso, é o que aparenta, sabe, Décio? É o que aparenta, mas eu espero que não seja. Eu não quero ser ofensivo com você em nenhum momento desse debate, mas eu respondi todas as suas perguntas, Décio. Eu reforço a resposta, já que você não está entendendo a resposta que eu lhe dei. Em nenhum momento nós evangélicos, nós protestantes, dizemos que não há necessidade de uma tradição católica,
e muito menos de um magistério. Nós também temos tradição, nós também temos magistério. Mas nós erramos nas nossas conclusões. A Bíblia não. Assim como vocês erraram. O problema é que eu assumo os nossos erros de interpretação e de constituição doutrinária e vocês, com dificuldade, aceitam isso. Vocês preferem dizer, é culpa dele. Mas ele não era membro? Então quer dizer que se eu bater em alguém, a culpa é minha, e aí o crime não pode se estender aos demais? Concordo com você. Mas a gente está falando da constituição da igreja. Nós estamos falando dos pais da fé. Nós estamos falando da patrística, nós estamos falando de papias. Então, as suas perguntas foram respondidas. Em nenhum momento eu descredibilizo que haja necessidade, tanto do magistério como da tradição, mas eles não podem estar em pé de igualdade. Eles erram, nós erramos, você erra, o Papa erra. As Sagradas Escrituras não. Vou bater novamente nas palavras de Papias. Papias disse, eu ouvi dos apóstolos. E aí, Eusébio, que é pai da fé, diz, ele era burro. Ele era burro, ele era mentiroso. A Bíblia pode ser burra e mentirosa? Eu acho que não. Ok, tá aí os 5 minutos, né? 4 minutos e 59 do pastor Jardel. Agora o Décio vai ter 3 minutos de réplica. Décio, 3 minutos de réplica. Bora, vamos lá. Então, levando em consideração no que eu tinha falado, não tinha ficado chateado em nenhum momento, pastor Jardel, pode ficar tranquilo. De fato, talvez seja a minha forma de falar e na minha forma de debater. Mas a minha questão aqui é a seguinte, o próprio pastor Jardel falou ali que em Timóteo, quando Paulo dita as tradições, 3 capítulos superiores, ele está falando de tradições de prática, de costume. Mas se a gente ler 2 capítulos anteriores, ele diz que devemos permanecer em todas as tradições que vos foram passadas, que foram transmitidas. Então, assim, é complicado também a gente isolar e ler, né, separadamente, assim, de fato, não levando em contexto a interpretação do capítulo e passando para superiores, levando em consideração se a interpretação e a tradição dos apóstolos era apenas de costume. Claro que não. A própria palavra grega ali, tradição, né, que é paradoses, significa transmissão de fé, transmissão de conhecimento, transmissão de ensinamento. Então a questão ali não era apenas de costume. No que eu tinha me referido a perguntas que não foram respondidas, uma pergunta muito clara. Adão e Eva, qual escritura eles tinham? Abraão, qual escritura eles tinham? Agora isso não foi respondido de forma nenhuma, sabe por quê? Porque eles tinham apenas a tradição oral, ao qual os mesmos falam, o próprio Deus fala, eles manteram o que ouviram de mim. Então Deus apenas não fala apenas pelo que está escrito, mas também oralmente. Agora, eles se manteram naquela tradição, porque aquela tradição oral era infalível. Aquela tradição oral era divina. Uma questão aqui sobre os judeus. Não citei os judeus para defender que Jesus era o Messias. Claro que não. Eu citei judeus para defender que todas as religiões abraâmicas fica um pouco distoante da única religião abraâmica que não tem uma tradição oral, que é o cristianismo protestante. Mas eu citei os judeus não para defender a divindade de Cristo, não para defender que Cristo é o Messias. Claramente eu acredito nisso, não citaria os judeus para defender isso. Mas eu citei os judeus para afirmar que a tradição oral judaica não foi negada por Cristo. O que foi negada foi a tradição farisaica. Tanto é que o próprio não falou do Talmud, por exemplo. Também não falou de outros escritos orais judaicos. O próprio falou apenas em um contexto que ele estava se dirigindo aos fariseus. Porque eles colocaram as suas tradições acima das tradições de fatos divinas. Os próprios fariseus fizeram isso. O próprio Cristo não condena as tradições orais, porque os próprios apóstolos afirmaram que permaneceis em todas as tradições, como eu vos lá transmiti. Agora, as perguntas que não foram respondidas foram: onde está afirmando que a Bíblia é a única regra de fé? Onde está afirmando que só a Bíblia é a palavra de Deus? Onde está afirmando que apenas a Escritura é infalível? Onde está dizendo que toda a palavra de Deus está contida apenas na Bíblia? Essas perguntas não foram respondidas. E só para finalizar, 10 segundinhos. 3 João 3,14. Teria muitas coisas a te escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve. Então conversaremos de viva voz. Ok. Teve 3 segundos a mais aí, eu vou acrescentar esses 3 segundos pro Décio na próxima, tá bom? Pro Décio não, pro pastor Jardel. Muito bem, essa rodada de pergunta, resposta, réplica terminou. Agora inverte, tá? Agora é o Jardel que faz a pergunta de 1 minuto. Ok? Décio, o livro de Atos, ele relata que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica.
pois eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se o que os apóstolos pregavam de fato era verdade. E o apóstolo Paulo, ele traz essa inferência. Olha, vocês são nobres. Vocês são nobres porque vocês não escutam o que nós apóstolos falamos. Vocês não acreditam tão somente no que nós falamos. Vocês examinam se nas escrituras isso é avalizado. Acho que a pergunta já responde o que você me perguntou, mas depois eu vou responder detalhadamente o que você me perguntou, já que você não entendeu. Então, com relação a isso, já que o apóstolo Paulo diz que é nobre se examinar nas escrituras que o que eles pregavam era verdade, o que é que você tem a dizer? Está em pé de igualdade o que um prega com as escrituras? Ok, acrescentei mais 3 segundos devido ao Décio ter passado, tá tudo bem. Décio, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Jardel, ok? Vai lá. Então, claramente nós cristãos católicos acreditamos que a Escritura é uma regra de fé para nós e acreditamos que de fato muitas coisas devemos validar pela Escritura. Agora, onde está dizendo que é apenas pelas Escrituras? Não tem problema nenhum com os cristãos de Bereia que analisavam pelas Escrituras. Nós acreditamos que as Escrituras são importantes para julgar, para corrigir, para instruir, para ensinar. Agora, onde está dizendo que apenas a Escritura é isso? Ainda assim, levando em consideração, afirmando sobre a sola Escritura, esse versículo não fala do Novo Testamento. Então, mesmo se quiser falar da sola Escritura pelo Novo Testamento, esse versículo está falando do Antigo Testamento. Está falando pela Escritura Antiga, porque os cristãos de Bereia haveriam de estar sendo convertidos pelos apóstolos em gentis. Então, os cristãos de Bereia estavam julgando pelo Antigo Testamento. Ainda assim, se o pastor Jardel há de julgar e há de interpretar a sola Escritura por esse versículo, há de provar apenas a sola Escritura do Antigo Testamento e nem provar a sola Escritura do Antigo Testamento. Porque não está dizendo que eles utilizavam apenas a Escritura ou que eles utilizavam unicamente a Escritura como regra de fé e ensinamento. Mas sim que eles acreditavam que também ela era útil para isso. Como nós católicos acreditamos que é útil para isso. Mas onde está dizendo que é única para isso? Essa é a questão. Então, os cristãos ali de Bereia, os bereanos, eles não têm problema nenhum, tá? Mas ninguém nega que se deve avaliar as escrituras em todos os momentos. Toda a doutrina católica avalia as escrituras em todos os dogmas. A própria questão, quando a gente vai falar da santidade de Maria, pelo amor de Deus, Lucas capítulo 1, ave cheia de graça, bem-aventurada entre todas as mulheres, todas as proclamarão bem-aventuradas. Né? Quando tu fala, bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, claramente a santidade de Maria. E todos os outros dogmas são simplesmente comprovados também pela Bíblia. Né? Então, a questão é a seguinte: há de se reconhecermos com caridade que você deva reconhecer o depósito de fé que a Igreja Católica tem, tanto dos próprios autores patrísticos, que existe um consenso patrístico, que existe um consenso, e isso já foi respondido, isso já foi suprastado. Papias não era consenso patro, coisas que Papias falava eram interessantes, mas opiniões particulares de Papias, que ele interpretava particularmente, não hão de ser todas consenso pátrio. Papias recebeu dos apóstolos, ok, ele pode ter interpretado mal. O consenso, que daí vem concílio, organizou, disse, ditou o que era consenso de que de fato haveria de ser interpretação. Isso não tem problema nenhum com a tradição. E isso, claramente, sempre haveria de ser avaliado também pela Bíblia, onde diz que a tradição está acima da Bíblia. Os apóstolos sempre colocavam como pé de igualdade: guardai as tradições, tanto orais quanto escritas. Guardai tudo o que foi dito, ou guardai tudo que foi escrito? Guardai tudo que foi dito e escrito. Então, o próprio João aqui, e vários outros versículos que não foram respondidos, mas o próprio João aqui falou que não queria escrever por carta, que não queria escrever ali, mas que queria vê-lo para falar pessoalmente, a viva voz. Então, quer dizer que o que João falou ali também não era a palavra de Deus, porque ele falou viva voz e não falou por escrita? Quer dizer que ele deveria falar por escrita para se tornar a palavra de Deus? Pelo amor de Deus, isso é resumir o próprio Cristo, resumir o próprio Deus apenas a Bíblia. Mas Deus não está contido na Bíblia. Deus está tanto na Bíblia quanto fora dela. Afirmar a sola Escritura é afirmar que fora da Bíblia não há de acontecer manifestações da palavra de Deus.
é dizer que apenas a Bíblia tem palavras de Deus, que nada fora disso é válido. O protestantismo afirma isso. Será que nós, como cristãos, devemos de fato afirmar que fora da Bíblia não existe o que é a palavra de Deus? Isso é um absurdo. Nem na própria Bíblia fala isso. Nem na própria Bíblia diz isso. Fala que os cristãos Beré julgavam. Tá tudo bem, nós também julgamos. Mesmo assim, ainda não é afirmado que é a única fonte de julgamento. Isso aí ficou para o pastor agora. Ok, deixa eu pausar o tempo. Pausar não, né? Tirar o tempo aqui do Décio. Jardel, tu tem 3 minutos de réplica. Eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu quero tudo, menos sair daqui com o Décio triste comigo. Eu prefiro sair do debate que deixar você triste, mas eu preciso dizer o que vou lhe dizer. Eu fico preocupado, Décio, porque você, em um momento, disse assim, para justificar a tradição. E a tradição lá do Antigo Testamento? Quem foi que deu? Você validou o Antigo Testamento como tradição, usando Adão e Eva. E aí, quando eu trago para você o que trouxe sobre os cristãos Beré, você diz, não vale, porque é do Antigo Testamento. Então perceba que quando vocês querem defender alguma coisa da tradição, você valida o Antigo Testamento quando quer validar a tradição, e quando você quer negar a Escritura, você diz, mas é no Antigo Testamento. Primeiro que não era no Antigo Testamento. O que o apóstolo disse foi a palavra que nós pregamos, não que foi pregada no Antigo Testamento, é a que nós pregamos. Vocês examinam. Independente se fosse do Antigo Testamento, que não é, né, que não é, você disse aqui agora que não pode ser do Antigo Testamento, não pode ser validada, mas você convidou-me a validar a tradição usando o Antigo Testamento. Então, acho que você tenta, dessa forma, em um momento validar usando a mesma ferramenta que você usa para neutralizar. Com relação a João ter dito assim, eu vou falar com você pessoalmente, você colocou na sua cabeça que ele vai falar algo além do que está escrito. É uma questão sua. Ele não diz assim, quando eu chegar lá, eu vou falar para vocês o que não recebi, o que não vi de Cristo, o que não está escrito, o que não... Em nenhum momento ele diz. Então, de forma respeitosa, é só uma inferência sua. E eu deixo o tempo, Wesley, pode passar. Ok, o pastor Jadel tinha mais 1 minuto, mas abriu mão, tá bom? Deixa eu zerar aqui. Muito bem, agora inverte a situação, tá bem? Tá bem? Eu sei que vocês estão formigando para responder a pergunta sequente, mas respeitando a nossa regra, agora o Décio faz uma pergunta, não responde. Responder ele, é pergunta, tá bom? Décio, 1 minuto para você fazer uma pergunta para o Jardel. Bom, a minha pergunta é muito clara, é muito prática, né? No outro debate eu vou responder todos esses questionamentos, sim. Mas a pergunta é a seguinte: quer dizer que Deus, a palavra de Deus, está apenas contida na Bíblia? Não existe palavra de Deus infalível, na infalibilidade, e que serve para a doutrina e regra de cristão fora da Bíblia. Onde está isso nas Escrituras? Ou pelo menos qual é a base para dizer que a palavra de Deus completa está apenas na Bíblia? Muito bem, tá aí a pergunta do Décio, deixa eu zerar o tempo aqui. Pastor Jadel, o senhor tem 5 minutos para responder essa pergunta, pode ir lá. Isso está muito claro lá em Gálatas 1, 6 e 9. Se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, ele não diz os que nós falaremos depois, o que traremos como opinião nossa é esse. Se alguém pregar outro evangelho que não seja este, que seja anátema. Mas como se isso não fosse o suficiente, nós podemos trazer aqui alguns pontos mais críticos com relação a isso, que o próprio Cristo fazia. Como é que o Cristo tratava quando ele era interpelado? Era com tradição? Era com como muitos católicos usam para defender essa tese, era com o que ele recebeu de Septuaginta ou de alguma coisa. Vejamos se era só com as escrituras ou não. Só com as escrituras ou não. Ele foi interpelado pelo diabo, né? O inimigo perguntou a ele
disse a ele que ele devia se jogar, né? E ele disse como? Assim está escrito. Depois o inimigo disse a ele que daria os reinos da terra. E ele disse como? Assim está escrito. Todas as vezes que Jesus foi interpelado, ele usou assim está escrito, mostrando ele como exemplo para todos nós, o Cristo. Acho que é o exemplo para mim, para o Décio, é o exemplo para todos que estão aqui. Ele em nenhum momento usa qualquer outro argumento que não seja o que está escrito. E quando ele usa o que está escrito, ele é muito bem fundamentado com relação a isso. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E onde isso estava escrito? Deuteronômios 8:3. Quando o diabo, mais uma vez, pede para que ele preste culto, ele diz, adore ao Senhor, seu Deus, está escrito. Isso está escrito aonde? Em 6:3 de Deuteronômio. E no fim, quando ele oferece os reinos da terra, ele diz, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que lhe guardem com as mãos em segurança, para que você não tropece em alguma pedra. Isso está escrito em Mateus capítulo 4:6, mas Jesus cita o Salmo 91, versículo de 11 a 12. Outra coisa muito interessante é que para nós, vale a sola escritura dos judeus. A palavra é inerrante. Para a Igreja Católica, não. Para a Igreja Católica, no Catecismo Católico, diz que não. Então, ele usa sola escritura quando convém e aniquila quando não convém. A Igreja Católica diz em seu catecismo que a palavra de Deus contida no Antigo Testamento não pode ser aceita pela tradição, mas só pelo que está escrito. Então, eles são sola escritura, a Igreja Católica afirma que defende a sola escritura do Antigo Testamento e não a tradição. Diferente do que o Décio pediu para que fosse feito, né, usando a tradição. Ela é negada pelo catecismo católico. Quando chega aqui no Novo Testamento, ele quer que nós acreditemos na tradição católica, tendo em vista que a gente já mostrou aqui vários erros, e ele diz assim, Papias, não foi só Papias, foram todos os pais da fé. Eu enfatizei Papias, todos não, com raríssimas exceções. Eu enfatizei o Papias porque o Papias ele era da época dos apóstolos, mas quase todos os pais da fé, eles negavam que Maria não precisava de perdão e eles aceitavam o reino milenial. Não era um, como ele diz, o erro de um. De forma definitiva, para mim está muito claro com relação ao que ele pergunta, né? Onde está escrito onde falei. Se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Pode passar o tempo. Ok, antes de passar, deixa eu zerar aqui, antes de passar para os 3 minutos de réplica do Décio, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo que os comentários não tá aparecendo aí, pessoal. Gente, dá um ok aí. Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo para você também, Décio, os comentários? Tá aparecendo. Para mim também tá, porque mandou aqui um print, realmente estava escuro para uma pessoa. Eu não sei se essa pessoa foi silenciada por algum ADM meu, sei lá. Tá aparecendo um bug. Tá aparecendo sim. Então vamos continuar. Décio, 3 minutos de réplica. Vamos lá. Mas quando Jesus foi falar com o diabo e o diabo tentou Jesus, ele falou as escrituras. E quem é que nega que as escrituras são autoridade de fé? Pelo amor de Deus, minha gente, católico não nega que a escritura é autoridade de fé. Nós aceitamos a escritura como autoridade de fé infalível. A questão é onde é que diz que ela é a única autoridade de fé. E a minha pergunta que não foi respondida. Onde diz que apenas a escritura é a palavra de Deus? A gente vai ter, por exemplo, Noé, que foi considerado justo e não tinha nem escritura para que as pessoas considerassem justo, mas que ele era considerado justo sem escritura nenhuma. A minha pergunta não foi respondida, onde é que está dizendo que Deus apenas manifestou a sua palavra de forma infalível nas escrituras? Onde é que diz isso? Onde é que Gálatas, ele disse que ia citar Gálatas que falava lá, que dizia que era a única fonte? Onde em Gálatas fala que era autoridade, que era a única autoridade? Mas o Satanás tentou Jesus com as escrituras. Eu acredito que as escrituras são regras de fé, mas não acredito que são as únicas regras de fé. Isso aí, inclusive, é argumento para alguns hereges considerados libertinos, né? Que era uma seita protestante que negava a autoridade das escrituras.
Então, esse argumento aí seria utilizado para os libertinos, mas eu não nego a autoridade das escrituras, eu afirmo a autoridade das escrituras. E o que já foi respondido pelos patrísticos da tradição, existe uma coisa chamada consensum patrum, minha gente, pelo amor de Deus, já é a terceira vez que eu estou dizendo aqui, opiniões isoladas de patrísticos isolados não é consenso e tradição oral. Opinião isolada de Pedro não foi considerada doutrina, porque Pedro, quando tinha sido exclusivista ali a respeito, né, da circuncisão, das leis judaicas ali, que Paulo repreendeu Pedro, que disse que não era assim. Pedro tinha errado. Ah, você vai negar agora a autoridade dos apóstolos porque um apóstolo errou? Você vai negar a autoridade dos apóstolos porque Judas errou? Isso já foi respondido, gente. Você vai negar a autoridade da escritura porque a Pedro escreveu as escrituras, mas Pedro errou ali porque teve que ser corrigido por Paulo. Não existe isso. Não existe. Da mesma forma, a gente não nega a autoridade da tradição oral porque um patrístico isoladamente teve uma interpretação ali errada, que depois foi corrigida em um concílio, da mesma forma como os apóstolos fizeram o primeiro concílio. E o primeiro concílio foi feito pelos apóstolos, que foi o concílio de Jerusalém, que eles entraram em um consenso. Então, em todo o mundo existe consenso, e eu sinto pena de estar respondendo aqui novamente, várias vezes, que todas as instituições do mundo, inclusive o próprio Colégio Apostólico, fazia reuniões para terem consenso entre si. Isso não muda de acordo com a tradição. Eu não invalidei, não utilizei a tradição judaica para dizer que ela estava certa e que ela estava errada. A questão aqui que eu falei que nas religiões abraâmicas é estranho apenas o cristianismo não ter uma tradição oral, o cristianismo protestante. Ok, tá aí os 3 minutos de réplica do Décio. Agora inverte, tá bom? Agora inverte. Pastor Jadel, não. Pastor Jadel, isso aí. Pastor Jadel, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta ao Décio. 1 minuto, pode ir lá. Seu microfone, Pastor Jadel. Eu percebo que você reluta em admitir os erros dos concílios. Eu falei aqui do concílio que anatemizou um papa, chamou ele de herege. E você insiste, todas as vezes que eu trago para você uma pergunta dos erros das tradições católicas e dos concílios católicos, você insiste em dizer, os erros de um não podem, então tá ok. Para mim, o debate está muito tranquilo. Você admitiu que há erros, havendo erros, ele não pode estar em pé de igualdade com as escrituras, porque a escritura é inerrante. Então a pergunta que eu lhe faço é, como é que você enxerga a escritura com relação à tradição? Porque se o colegiado não é de comum acordo, vocês não concordam em tudo. Você acha que a Bíblia também ela é contraditória entre os livros, ou isso é um problema só da tradição, eles que não se entendem? E aí ainda assim são iguais? Ok. Décio, você tem 5 minutos aí para responder o pastor Jardel. Vai lá, seu microfone. Então, o que é tradição, o que é doutrina, é o que existe um consenso sobre tudo. O que é tradição? Tanto tradição escrita, que é a bíblica, quanto a tradição oral, é consenso sobre tudo. É magistério. Ah, mas teve um papa que foi considerado herege. É uma prova de que a igreja reconheceu algo que estava errado, que foi inclusive o caso do Papa Honório. Então a igreja reconhece, a igreja é uma prova da autoridade da igreja, que a igreja reconhece o que está errado, que a igreja tem um consenso sobre isso. A questão é que a própria Bíblia, que já foi dito aqui várias vezes, que as perguntas que não foram respondidas. Eu não sei se só eu estou percebendo isso, mas alguém está percebendo que nenhuma das minhas perguntas estão sendo respondidas no sentido de onde a Bíblia diz que só ela é a única regra de fé, ou onde a Bíblia diz que apenas o que é a palavra de Deus é o que está na Bíblia, ou onde é que a Bíblia diz que a sola escritura é válida, onde é que, por exemplo, a validade do Novo Testamento, que ele utilizou lá o termo que dizia que a escritura era útil para corrigir a respeito dos bereanos, eu não invalidei que a escritura, que a sola escritura era utilizada no Antigo Testamento pelos bereanos. Não era a sola escritura. O que eu afirmei foi que os bereanos utilizavam a escritura como regra de fé. Então, sobre erros, pelo amor de Deus, o que já foi respondido, Pedro errou e foi repreendido por Paulo.
Papias teve uma interpretação equivocada e foi repreendido nos concílios. Os concílios foram organizados. A tradição humana se contradiz. A tradição apostólica não se contradiz. Porque o consenso dos concílios, de fato, não há erro, porque não se contradizem, nem em tradição, nem em magistério, nem em escritura. Os concílios levam como base as escrituras. E é para isso que não acredita na autenticidade dos concílios. Todo o cânon dos concílios é dito lá, os versículos bíblicos, e o que é concordado, porque todo o depósito de fé e todo o tripé de regra para o cristianismo, que é magistério, tradição e Bíblia e escritura, entram em comum acordo entre si. E entram em comum acordo entre si. Os concílios, eles são infalíveis quando eles tratam de assuntos de fé, não de costumes. Então, sobre o caso de Papias também já foi dito, né? Não tem posição escatológica. Os católicos podem acreditar em o que quiser a respeito do milênio. A Igreja Católica não bate martelo sobre isso, mas a Igreja bate martelo que o catolicismo vai voltar, porque justamente também a Bíblia já entra em concordância. Não bate martelo sobre como será esse milenismo, esse amilenarismo, se é pós, endo, meso, mas bate martelo que Jesus vai voltar. Então, não entra em contradição em nenhum momento. Em mais um momento, as perguntas não foram respondidas. Ok, Décio abriu mão do tempo dele, deixa eu parar aqui. Muito bem, o Décio iria até 5 minutos pela resposta da pergunta do Jadel. Agora o Jadel tem 3 minutos aí de réplica. Pastor Jadel, 3 minutos, microfone. Eu acho que está ótimo, eu não tenho nada que tirar do que o Décio falou, né? O Décio admitiu, nós erramos, a opinião de um erra, a opinião de outro, então erra. Está dito pelo próprio Décio, está aceito por mim, eu acho que não tenho que refutar o Décio nisso. Então, se o Décio assume que erram, que Pedro errou, que Papias errou, que outros erraram, que os concílios vão para a Escritura, para ser validados, para mim, está tudo certo, não há nada para refutar ele, né? Vou aproveitar para dizer a ele que todas as perguntas que ele me fez eu respondi. Quando ele pergunta, ele quer que esteja escrito assim, versículo tal, só há a Bíblia. Então, se for assim, a gente vai deixar de crer na Trindade, na virgindade de Maria, porque isso não está na Bíblia. Não está, e as tradições da Igreja Católica não defendem, não são de comum acordo. Eu já falei aqui sobre Maria, e ele insiste em falar tão somente do aquilo que se interpreta, do interpretativo, mas não do constitutivo. Quando eles divergiram com relação a Maria, o pecado, que Maria precisava de perdão, a universalidade do pecado, que a igreja se contradisse, a igreja católica, a tradição católica. Então, para mim está muito tranquilo, mas eu vou responder, vou aproveitar ele e vou dizer, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada, pronta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir com justiça. 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente que é a palavra de Deus, e por aí vai. Então, toda a construção que só a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática, está dentro da Bíblia. Assim como a Trindade, Décio. Não existe Trindade, é uma construção teológica. Assim como as doutrinas marianas, das quais eu defendo algumas, mas é uma construção teológica. Se você quiser esperar um texto escrito assim, então vamos invalidar todas as doutrinas, quase todas as doutrinas do cristianismo. A gente tem alguns ateus aqui, e aí vai ser um prato cheio para eles, porque não está na Escritura, e a tradição católica se contradiz entre eles. Uns defendem uma coisa, outros não. E você sabe que há dissenso e consenso. Eu acho que é um prejuízo para o cristianismo. Toda afirmação é uma construção teológica. Então, diante dos versículos que eu já lhe disse várias vezes, eu estou mostrando que a Bíblia é inerrante. Diante de tudo que eu lhe mostrei historicamente dos papas e dos concílios, eu já lhe mostrei que eles se contradizem. Você já admitiu que até Pedro erra. Então, para mim, sola a Escritura, a única e infalível regra de fé e prática. Ok, muito bem. Tempo encerrado não, né? O pastor Jadel abriu mão aí, deixa eu zerar aqui. Ok, essa segunda rodada se encerra. Vamos entrar na última rodada, que é a terceira, tá bom? Agora começa com o Décio perguntando. Décio, 1 minuto para você fazer uma pergunta para o pastor Jardel. Vai lá. A minha pergunta é a seguinte: o que é infalível? É o consenso ou é a opinião isolada? Por exemplo, o que é infalível na Bíblia
foi a opinião isolada de Pedro ao ser exclusivista, ou que foi infalível foi o consenso que eles tornaram entre si? E ainda entra de acordo com a próxima pergunta, sobre eu ter falado que o que é infalível é o consenso e não a opinião isolada entre si. Como é que parte? O que é infalível e o que é que não é infalível? Logo, se Pedro errou, significa que a Bíblia é infalível? Ok, tá aí feita a pergunta do Décio, deixa eu zerar aqui. Pastor Jadel, o senhor tem 5 minutos aí para responder a pergunta do Décio. Desmuta o microfone, pode ir lá. Eu acho que a pergunta do Décio era a melhor coisa que eu teria para defender a sola escritura. O Pedro, a questão que ele está falando aí do Pedro, o Pedro estava trazendo um conceito próprio. Ele começa a se aliar aos judeus, e aí o conceito de Pedro é confrontado por Paulo. Paulo chega a dizer que ele é hipócrita. E aí essa questão é levada a Tiago. E aí se reúnem. Mas aonde foi que eles chegaram a uma conclusão? Examinando as escrituras. Então, o exame das escrituras foi a única regra infalível. Para que eles chegassem a um consenso, sim, só através das escrituras. Eu vou relembrar uma coisa que eu disse ao Décio, e, e eu já estou começando a ficar triste com o debate, porque eu ouvi o Décio dizer assim, eu tenho pena. Eu não tenho pena de você, eu discordo de você. Eu acho você um cara fantástico. Mesmo discordando, achando que você está muito equivocado naquilo que você acredita, mas pena de você eu não tenho. Eu acho você um menino sincero, honesto, cristão, um menino de Deus que está buscando, discorda das suas interpretações, mas pena eu nunca vou ter de você. Muito pelo contrário. Eu vou divulgar o seu nome como um cara cristão, honrado. Mas, Décio, não há como, em momento nenhum, diante de tudo que você falou, eu trazer para você um versículo que diga, olha, tá aqui, ó, só as escrituras, é uma construção teológica. Eu vou ser repetitivo, mas em respeito às pessoas que estão aqui na rolagem. Todas as doutrinas, ou 90% delas, são construções teológicas. A doutrina da Trindade, a parousia, se é antes, se é depois, o milênio, se existe ou se não existe, são construções. Não há versículos isolados que afirmem uma tese. E essas construções, para que mostre que a sola escritura é a única regra de fé e prática, elas só chegam a uma conclusão utilizando a escritura. Porque em todos os momentos que os homens tomaram uma decisão sem o uso dela, eles erraram. Vou relembrar de forma definitiva para o Décio. Eu nunca, e nenhum protestante, e nenhum evangélico, anula a necessidade de ter um magistério e de ter uma tradução, uma tradição. O que nós afirmamos é que tanto a tradição dos homens, do magistério, são falíveis porque todos pecamos e erramos. Isso está provado no que o Décio diz. Pedro errou, Judas errou. Então, se nós erramos e somos falhos, ponto final nessa questão. É óbvio, é implícito, que só as Sagradas Escrituras devem ser consideradas inerrantes por tudo que o Décio disse, por tudo que eu mostrei, por tudo que a Bíblia fala, pelo histórico da patrística, pelas divergências entre eles, pelas divergências entre cristãos ortodoxos e cristãos romanos, pela divergência entre cristãos protestantes. Eu fico triste quando eu vejo um cristão católico, um protestante se engalfiando, quando na verdade nós somos frutos de dois grandes erros: os erros do Papa Leão e a intransigência do Lutero. Agora, assuntos tão claros como este, Décio, eu acho que deviam ser secundários para nós cristãos. A Bíblia é, Décio, a única regra de fé e prática. Você falha, eu falho. Talvez eu tenha cometido várias falhas aqui. Acredito que você algumas. Não sei se eu errei mais que você. Para mim é tranquilo. Mas, Décio, em nós homens não há verdade absoluta. Não há inteligência suprema e inerrante. Só as escrituras são regras de fé e prática. Pode parar, ok?
Ok, o Décio não, o pastor Jardel já terminou seus 5 minutos, ele não foi até 5 minutos. Décio, você tem 3 minutos aí de réplica, tá bom? Vai lá. Ok, é muito interessante, pastor. Antes disso, eu gostaria de dizer que o que eu afirmei que era ter pena é da questão argumentativa, não é do senhor como pessoa. Por favor, vamos colocar isso em ordem. Eu amo o senhor como cristão e amo todos. Né? Agora, impressionante que o próprio pastor afirmou que a Trindade foi uma construção teológica e para quem estudou um pouco, encontra que a Trindade foi estipulada no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Quem antes haveria de ter falado sobre a Trindade? O Concílio da Trindade foi um consenso, doutrina da Trindade. Foi um consenso entre os pais da igreja, tanto quanto o próprio consenso que quem estava lá foi Santo Atanásio de Alexandria, por exemplo, foi Santo Alexandre de Alexandria, foi o próprio São Óstio de Gorba, de Gordoba. Então, a própria doutrina da Trindade, o próprio já afirmou que foi uma construção teológica, e no mesmo afirmando que pelo Concílio de Nicéia, por Pedro ter errado, os apóstolos encontraram ali uma informação e um consenso entre eles e utilizaram as escrituras. E ele fala isso como se as escrituras fossem a única regra deles, mas eu não nego que tem que se utilizar as escrituras nos concílios e nos consensos. Que o católico nega que não há de se utilizar as escrituras em um consenso. É claro que eles vão utilizar as escrituras. Em todos os concílios se utiliza as escrituras. Em todos os consensos se utiliza as escrituras. Porque eu acho que é isso que o senhor não entendeu. Eu não nego que a escritura é regra de fé para o cristão. O que eu nego e o que o senhor não conseguiu mostrar aqui, apresentar um texto e nem mesmo uma construção teológica que foi feita, porque mesmo o senhor não usou nenhuma base exegética, hermenêutica para mostrar isso aqui, foi de que a escritura é a única regra de fé. E foi falado aqui que os humanos erram, que os homens erram, sim, mas o Espírito Santo, no que é falado sobre fé, no que é falado sobre moral, no que é falado sobre Cristo, é divino, está guiando os discípulos dos apóstolos. O próprio Cristo disse que da boca deles tu de mim ouves, do que eles falam sou eu que falo, do que tu escutas ou do que tu escuta neles está escutando em mim. Então os próprios apóstolos falavam em nome de Cristo no que eles falavam de assunto à fé. E as tradições orais não são humanas, são divinas, por mais que sejam manifestadas por seres humanos, porque em toda a Bíblia o que é divino e a palavra de Deus se manifesta por seres humanos. Da mesma forma como o texto 3 de João, que o próprio João vai dizer que tem muito mais coisa que eu quero te falar, mas não quis fazer com tinta, com papel e tinta. Eu quis ir até você para que, de fato, Ok, nossa alegria fosse completa. 3 minutos aí de réplica do Décio. Muito bem, estamos já avançando para o final. Agora inverte a situação, tá? O pastor Jardel que faz a pergunta de 1 minuto para o Décio. Gente, se vocês entenderem, ó, para mim já está tudo bem, o debate já. Vocês podem encerrar, tá bom? Eu só estou seguindo a nossa cronologia aqui, tá? Seu microfone, Jardel, seu microfone. Se o Décio aceita, eu acho que a gente poderia aproveitar esse tempo para fazer as considerações finais, porque o Décio vai sair de 8h30. Ele tem um compromisso. Então nós temos 15 minutos. Eu acho que 7 minutos e meio para cada um dar as considerações finais, para que a gente mostrasse o que cada um quis explanar. Você acha correto, Décio? Não? Com certeza, pastor Jardel. Muito Então, bem. Então eu vou, em via de regra, quem começou foi o Jardel e quem vai terminar vai ser o Décio, tá bom? Então, Jardel, 7 minutos para você fazer uma consideração geral, um apontamento e tudo mais, perfeito, e depois eu perfeito. passo para o Décio, 7 minutos para o Décio também, fazer algum apontamento, aí encerramos. Dentro desses 7 minutos, tá, os agradecimentos, tá bom? Não Tá. esquecem disso, tá? No finalzinho dos 7 minutos. Muito bem, vamos lá. Jardel, 7 minutos aí. Eu acho que talvez o que eu vá dizer agora, para quem me conhece, não vai ser surpresa. Talvez para o Décio seja, que o Décio talvez não me conheça tanto. Mas para quem já me conhece, não vai ser surpresa. Eu acho que hoje, eu e o Décio provamos para todos que nós podemos ser, acima de tudo, cristãos. Em um momento, Décio diz: eu não nego
que a Sagrada Escritura tem que ser consultada em tudo. Assim como eu também digo que é necessário um magistério, é necessário uma tradição. As nossas diferenças se resumem só em que, para mim, só as Sagradas Escrituras são inerrantes e única fé válida como inerrante de fé e prática. É a Bíblia. É a Bíblia. Para o Décio, a Bíblia, mais a tradição, mais o corpo da igreja. Né? E isso está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. O que não podia aqui aparecer era que nós fôssemos inimigos e que nós não tivéssemos aprendido do Cristo aquilo que a tradição, que o magistério, que o protestantismo, que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Décio, eu lhe amo em Cristo Jesus. Eu discordo com veemência que você coloque em pé de igualdade um concílio cuja história mostra tantos erros, tantas falhas, tantas discordâncias. Eu discordo quando você fala de moral e quero até fazer aqui um voto de aplauso. A história atual da sua igreja mostra que vocês discordam com relação à moral. Nós tivemos o maior Papa que esse mundo teve, o Papa Francisco, que era odiado por parte da sua igreja, porque defendia homossexuais e prostitutas. Enquanto que outros aplaudiam Ratzinger, que também era odiado por um grupo. As regras de moral, de fé e de prática, quando colocadas só pelo homem, elas trazem contradições terríveis e guerras absolutas. Só a Bíblia Sagrada, só as suas santas páginas resistiram a todo esse tempo como infalível, inerrantes. É o único lugar onde cristãos ortodoxos, cristãos romanos e protestantes se ajoelham e se rendem. Nenhum de nós, em momento algum, discutimos a inerrância da Bíblia. É um consenso. Então, se existe uma tradição que não há nenhuma refutação, é que as Sagradas Escrituras são inerrantes. Quero agradecer ao Wesley pela honra de estar aqui mais uma vez. É uma alegria absoluta para mim, enorme. Eu não consigo expressar o quanto eu fico feliz. Quero agradecer a todos que estão na rolagem, pela forma respeitosa que trataram tanto o Décio como a mim. Isso é importante demais. E quero trazer uma palavra final. E eu não vou usar um termo protestante. Eu quero usar algo católico, em respeito a Décio e em respeito aos irmãos católicos. É uma frase que, quando eu terminar, todos os católicos vão saber de quem foi. E eu também direi para os protestantes que não conhecem. Os rios não bebem de sua própria água. As árvores não comem de seu próprio fruto. O sol não brilha para si. As rosas não espalham sua fragrância para ela mesma. Amar ao próximo é uma regra da natureza. Trabalhar em função do próximo é a regra da natureza. É bom quando nós somos felizes. Melhor é quando os outros são felizes por causa de nós. Papa Francisco. Décio, obrigado pela honra de ter debatido com você. Fique ciente que eu não estou aqui para te vencer. Eu estou aqui para trazer a minha ideia, aquilo que eu penso. Deus te abençoe. Deus confirme seu ministério. Deus te use nessa terra como boca de Deus. Wesley, Deus te abençoe mais uma vez. Rolagem, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Vou ficar aqui para ouvir o Décio também. Depois a gente se despede de todos. Um beijo. Muito bem, muito bem. Não chegou aí aos seus 7 minutos. O pastor Jadel já encerrou. E agora com o Décio. Décio, 7 minutos.
Então, pessoal, a gente chegou ao fim do debate. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, agradecer a mediação do Wesley, né? Justo aí, como sempre, imparcial. Queria agradecer muito ao pastor Jardel. Muito feliz, né, no nosso primeiro debate aqui. Não conhecia como era o estilo do pastor. Fico muito feliz, né, que acredito que seja o protestante mais educado com o qual eu já debati. Se eu cheguei em algum momento a falar alguma coisa que não agradasse, com certeza, por favor, foi referente à argumentação e não ao senhor como pessoa. De fato, eu tenho esse modo acalorado. Mas, de fato, todos nós somos irmãos e estamos aqui para mostrar, de fato, como enxergamos e como acreditamos que deve ser enxergado o mundo. Sobre a sola escritura, nós acreditamos que deve ser uma regra de fé, nós acreditamos que a escritura é regra de fé, mas é muito complicado para o católico que pega tudo nas escrituras e as tradições da Igreja Católica que não são humanas, que são tradições apostólicas, que os próprios apóstolos mandaram guardar. São tradições que hão de sempre estar em concordância com as escrituras, e nós não acreditamos nunca que as escrituras devem contradizer a tradição, ou que a tradição deva contradizer as escrituras. Se isso acontecer em um dia, né, os portões do inferno prevaleceriam. Isso nunca há de acontecer, porque temos a promessa do próprio Cristo. Então, nós temos os consensos dos padres, nós temos os consensos apostólicos, nós temos a escritura como regra de fé. Agora, não acreditamos que é apenas a escritura, porque em nenhum momento a Bíblia fala que ela é a única regra de fé para o cristão. O protestante acredita nisso, não julgo, mas a questão é que deve estar escrito na Bíblia que ela há de ser a única, e há de ser somente ela, e há de ser apenas ela que é a palavra de Deus. Isso não existe, porque nós não podemos limitar Deus à Bíblia. Onde está escrito na Bíblia a lista dos livros inspirados? Como os primeiros cristãos viveram o cristianismo no primeiro século sem um cânon compilado, levando em consideração que o cânon do Novo Testamento só foi a ser compilado no século IV. Como é que os cristãos antes disso, que não tinham a Bíblia, conseguiam? O que é que vai acontecer se a Bíblia for a única regra de fé com o cristão? Se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas ou desaparecessem, acabaria a regra de fé do cristão? Se todas as Bíblias do mundo desaparecessem, ou se fossem queimadas, ou se fossem rasgadas, a regra de fé do cristão protestante acabaria? Tem gente que diz que não, a minha base de fé é a Bíblia. A minha base de fé está toda na Bíblia. A minha vida é a Bíblia. Eu morro e vivo pela Bíblia. Mas a palavra de Deus é Jesus. Ela está contida na Bíblia, mas não está apenas na Bíblia. A palavra de Deus, que é Jesus, ele não limitou a sua palavra apenas à Bíblia. A Bíblia tem a palavra de Deus, mas na própria Bíblia não disse que a palavra de Deus está apenas na Bíblia. O próprio Cristo disse que, além de fazer outros milagres, ele fez várias outras obras, que se nem que houvessem todas as bibliotecas do mundo, ou todos os livros do mundo, seriam capazes de compilar tudo, de fato, que foi feito. Então nem tudo que é a palavra de Deus está escrito. Não podemos limitar Cristo apenas à Bíblia. A nossa base de vida tem que ser Cristo. A palavra de Deus é Cristo, não apenas a Bíblia. Fora da Bíblia também tem palavra de Deus. Fora da Bíblia também tem inspiração divina. Fora da Bíblia também tem milagres acontecendo. Fora da Bíblia Deus também ensina coisas. Fora da Bíblia existem discípulos dos apóstolos. Fora da Bíblia existem inspirações divinas. A gente não pode olhar só para a Bíblia e dizer que a palavra de Deus é apenas isso aqui. A gente não pode limitar Deus apenas à Bíblia, porque ele está fora da Bíblia. A gente não pode colocar ele numa caixinha que a gente preparou para ele. Você vai ficar nessa caixinha. Porque Deus, ele não se encarnou num livro. Ele encarnou em um corpo. Gênesis. Eles ouviram tudo o que eu falei. Noé foi justificado sem Bíblia. Os apóstolos disseram que é para permanecer naquilo que eles ouviram deles. E não apenas na Bíblia. Não só na Bíblia. Há de passar o céu e a terra passará, mas a tua palavra não passará. Não diz a tua escrita não passará. A tua palavra, não a tua escrita. Céu e terra passarão, mas a tua palavra não passará.
Escrita e palavra são coisas diferentes. É isso, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Deus abençoe a todos, que a Santíssima Trindade vos ilumine. Eu acredito que foi um debate muito respeitoso, espero debater com o senhor no futuro. Pastor Jardel, muito obrigado, tá, pela honra desse debate, muito bom. Trouxe argumentos novos, de fato, que eu nunca tinha debatido com outras pessoas, uma educação incrível, de fato, um verdadeiro cristão. Mas muito obrigado, pessoal. Parabéns a todos aí e valeu. Estejamos juntos aqui, unidos futuramente, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.